meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos juntos em mais uma celebração através do nosso canal do YouTube ou nossa página no Instagram. Que bom receber você aqui conosco no nosso canal e podermos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprender através da sua palavra como viver melhor para satisfazer a nossa vida e alegrar o coração do nosso Deus. Todas as vezes que somos fiéis a Deus, obedecemos a sua palavra, nós somos abençoados e Deus se alegra. E é o nosso propósito, fazer o melhor para que a sua vida seja enriquecida com a graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para tanto, convido a você agora a orar e buscar a direção de Deus para esta celebração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo de celebração. Muito obrigado pelo privilégio que temos de poder falar da Tua Palavra. Muito obrigado porque podemos fazê-lo livremente. Obrigado, Senhor Deus, também porque cremos que o Teu Santo Espírito está conosco, nos conduzindo, nos abençoando, nos mostrando, nos ensinando a Tua vontade e como viver segundo o Teu querer, o Teu projeto para as nossas vidas. Pai amado, cuida de cada momento deste culto, seja engrandecido através de cada ato do mesmo e que nesta noite sejamos abençoados, enriquecidos e vidas transformadas através dessa celebração. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares
de Jesus, de Jesus. A nossa igreja vem promovendo uma campanha chamada SOS Cesta do Amor entre os nossos irmãos, com o propósito de levantar recursos para adquirir cestas básicas para distribuir com famílias carentes, famílias necessitadas, famílias que estejam vivendo alguma situação adversa nesse tempo de pandemia. Eu quero aqui registrar minha palavra de gratidão a todos que têm contribuído. A sua participação tem sido fundamental. Através da sua instrumentalidade, muitas famílias já foram abençoadas. Nessa semana nós compraremos uma grande quantidade de cestas para entregar a muitas famílias. Talvez nessa semana cerca de 50 famílias deverão receber as cestas básicas. E você pode ser mais um a contribuir para tornar isso possível. Faça a sua oferta e nós poderemos ser instrumento de Deus para abençoar outras famílias. Nós temos também ministrado a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Discipuladora, com classes para casais, através da classe de famílias. Nós temos também classes para adolescentes, jovens, temos a programação das crianças, temos também classe que estuda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Temos uma classe que leciona sobre conflitos da vida, questão emocional. Nós temos uma classe que visa a formação de liderança. Então são muitas as opções de classes para você estudar a Bíblia. Entre em contato conosco, você receberá o link para participar de uma das nossas classes e poderá também receber o material didático da aula em seu smartphone. Então entre em contato conosco que nós encaminharemos para você, tá bom? Nós também estamos com os nossos PGMs. Pastor, o que é PGM? Pequeno Grupo Multiplicador. Multiplicador porque o propósito é multiplicar discípulos através desses pequenos grupos. Eu quero convidar você a ingressar em um pequeno grupo. Mas pastor, eu ainda não sou membro da igreja, eu sou visitante, sou congregado, eu assisto aos cultos, às lives. Você pode, não importa se você está em Salvador, em outro estado, até em outro país, você pode ingressar em nossos pequenos grupos. Entre em contato com a nossa coordenadora, irmã Andressa, que ela fará com que chegue até você o link para participar das nossas salas virtuais e dos nossos encontros de pequenos grupos multiplicadores que acontecem ao longo da semana. Bom? Nós estamos em reforma ali em nossa igreja, preparando o nosso templo para nos reunirmos presencialmente num ambiente já restaurado, num ambiente reformado, com novo piso, novo forro, nova plataforma, novo assento, porque nós adquirimos cadeiras alcochoadas que chegarão agora no mês de dezembro. Nós teremos cadeiras que é em forma de poltrona. Cada cadeira custa R$300. Você deve contar quantas pessoas tem em sua casa e doar a quantidade de cadeira que corresponde ao número de pessoas da sua casa. E você pode também, já crendo que nós teremos novos membros no ano que vem, já ofertar para aqueles que ingressarão e também para acolher os nossos visitantes. Seja mais um a participar deste momento em nossa igreja. Pastor, eu quero doar 10 cadeiras, mas eu não queria doar de uma vez só, não tem problema, você pode fragmentar, doar uma cada mês, não tem problema nenhum, tá bom? O que importa é ter o privilégio de participar juntamente com Deus dessa obra que Ele está realizando. Mas pastor, eu quero contribuir para a construção, eu sei que vocês estão tendo grandes desafios, estão fazendo forro novo, iluminação nova, piso, isso tudo não é barato, eu quero participar, como eu faço? Mande a sua oferta, aquela que Deus colocou em seu coração, com alegria, e faça o seu depósito ou transferência através das contas da igreja e você envia para a gente o comprovante dizendo para reforma, ou para cesta básica, para SOS, Cesta do Amor, ou para as cadeiras, nós encaminharemos para este fim, tá bom? Muito obrigado pela sua dedicação. A nossa igreja tem sido profunda, ricamente abençoada nesta área da gestão financeira por causa da sua fidelidade, e Deus ama ao que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Outra campanha que nós estamos, uma campanha chamada Mover de Oração, das 6 horas, 13 horas e 21 horas, 3 horários durante o dia, nós paramos para orar pelo Brasil, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, pela família enlutada, pelos que enfrentam problemas emocionais, pela vida financeira do nosso país, pedindo também que Deus abençoe aqueles que foram eleitos no dia de hoje, para que Deus possa cuidar, dar sabedoria àqueles que tomam decisões governamentais dos nossos municípios, que a graça do Senhor recaia sobre a vida de todos aqueles
em favor de quem nós estamos orando nesta campanha. Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre um tema muito interessante, sobre um tema que não é comum, sobre um assunto que não é comum se falar. Uma batalha contra a precipitação. Sim, precipitação. Você sabe que a Bíblia fala muito combatendo a precipitação. Os precipitados, eles estão indo de encontro ao ensinamento bíblico, porque a Bíblia fala muito contra a precipitação. Eu quero ler com você 3 textos bíblicos. Provérbios 14, versículo 29, que diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Olha aí. Mais um texto, ainda no livro de Provérbios, Provérbios 19, versículos 2 e 3, diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Está vendo aí? A precipitação é combatida pela Bíblia. Outro texto, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Então nós encontramos na palavra de Deus muitos textos que combatem a precipitação. Eu cresci ouvindo muita gente dizer assim: quem tem pressa come cru, quente e ainda passa mal. Não sei se você já ouviu essa, né? Quem tem pressa come cru, quente e passa mal. Então nós vemos que a precipitação não traz benefício, nem espiritual e nem também para a nossa vida emocional, bem como para a nossa vida física. E traz consequências nas diversas áreas da nossa vida. Muito cuidado com a precipitação. É tão perigosa e danosa a precipitação que o apóstolo Paulo coloca a precipitação ao lado de características terríveis na vida de uma pessoa. A pessoa precipitada, ela está alencada em uma série de características, como por exemplo, traição, soberba, crueldade, maldade, etc. Vamos ler, por exemplo, 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Preste bem atenção, diz assim a palavra de Deus: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão, olha só a lista: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, preste bem atenção, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Ou seja, a Bíblia recomenda que nos afastemos dos precipitados também, dentre outros, né? Precipitação não é algo novo, é bem antigo, é da idade da criação do homem e se apresenta na vida de todos os seres humanos, crentes ou não, seguidores de Cristo ou não, cristãos ou não. Veja no apanhado da história alguns exemplos de precipitação. Primeiro que eu quero citar é Adão e Eva, que se precipitaram porque se deixaram levar pelo prazer. É verdade. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e o deu ao seu marido, que comeu também. Eu queria que você pegasse um marcador de texto ou uma caneta e marcasse as seguintes palavras: a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, era desejável. 3 palavras que devem ser grifadas aí: agradável, atraente, desejável. Adão e Eva caíram na velha, mas infeliz e eficaz armadilha da sedução. Foram seduzidos.
Eles foram seduzidos por aquilo que parecia agradável, atraente e desejável. Um outro exemplo que eu quero apresentar é o de Moisés. Sim, a Bíblia fala o momento de precipitação de Moisés. Ele se precipitou por fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero ler isso na Bíblia para você comprovar. Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 14, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Então ele achou que a sua precipitação ficaria escondida. Na ira, na hora da raiva, ele matou, fez ocultação de cadáver e já ia fazendo tudo novamente se não fosse denunciado. Ele caiu na velha, mas infeliz e eficaz armadilha de resolver pela sua própria força, com as suas próprias mãos. Não existe nada tão carnal, primitivo, diabólico do que querer promover justiça com as próprias mãos, com a própria precipitação, com as suas próprias iniciativas. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 30 e 31, nós lemos assim: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos deixar a justiça nas mãos de Deus e não querer nós mesmos, com as próprias mãos, querer promover a justiça. Eu não posso gerenciar e agir com as minhas mãos, porque eu sou humano e falho e não acertarei em tudo que resolver fazer. Então não cabe a mim a justiça, e sim ao Senhor Deus, aquele que é dono de toda sabedoria, porque Ele pode julgar e condenar sem possibilidade de erro. Carta a Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Em terceiro lugar, trago o exemplo de Sara. Lembra-se da história de Sara? Sara se precipitou porque gerenciou o problema do seu jeito. Resolveu fazer uma gestão da sua causa do seu jeito. Gênesis capítulo 16, versículo 2 diz assim: disse Sara a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Então nós vemos que Sara caiu na velha, mas infeliz e eficaz armadilha de resolver simplesmente por seu plano e vontade e não pela vontade de Deus. O outro exemplo que trago para você é o exemplo de Jonas. Jonas se precipitou tomando a decisão de fuga. Ele foi precipitado. Jonas capítulo 1, versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Mais um que precipitadamente resolveu tomar a decisão, e tomou a decisão de fugir de maneira equivocada. Ele caiu na velha, mas infeliz armadilha de resolver pelo seu próprio caminho. Parece mais fácil o caminho, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Pedro também é o último exemplo que eu quero citar aqui, ou melhor, o penúltimo. Pedro se precipitou ao se deixar levar pelo seu temperamento. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malcom. Nós vemos aí que ele caiu na velha, mas eficaz a infeliz e eficaz armadilha de resolver pelo impulso humano. Resolveu agir pelo impulso humano. E o último exemplo que trago é de Ananias e Safira. Se precipitaram ao se deixarem seduzir
pelo amor ao dinheiro e agiram de maneira precipitada. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 5 diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de ganância financeira, ao acharem que os recursos que pertenciam a Deus podem ser tomados para resolver nossos problemas pessoais. Deus ama ao que entrega com alegria. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? A precipitação não tem dado certo. Ao longo da história, nós aprendemos com essas experiências que não tem dado certo. E nos nossos dias também não dá certo. Se você é uma pessoa precipitada, se tem agido de maneira impensada, é hora de batalhar contra a precipitação. Meu amigo, meu irmão, será que esses também não têm sido os meios de precipitação na sua vida? Agindo pelo simples prazer, pelas próprias mãos, do seu próprio jeito, com decisões de fuga, pelo ímpeto de ser emocional ou por dinheiro. Quando agimos precipitadamente, nós percebemos que as coisas tendem a piorar e não a melhorar. As coisas começam a ir de mal a pior. Você não pode agir pela carne e esperar uma solução divina. Existem algumas perguntas ou expressões que a precipitação detesta. Por exemplo, qual é a vontade de Deus sobre essa situação? Ou o que Jesus faria se estivesse em seu lugar? É melhor eu pedir um conselho de uma pessoa mais sábia? Vou contar até 10 antes de te responder? Vou pensar melhor e depois lhe dou uma resposta? Olha aí, são perguntas ou expressões que a precipitação detesta, não aceita. Você se lembra daquela compra que o vendedor insistiu muito e você disse assim: deixa reservado aí, eu vou pensar melhor, vou ver melhor se cabe no meu orçamento, vou conversar lá em casa com meu esposo, com a minha esposa, vou orar e depois eu volto e te respondo. E ele ficou frustrado porque ele sabia que provavelmente 50% de probabilidade da sua venda não dá mais certo. Por outro lado, você se lembra de uma compra impulsiva que você fez? E ao chegar em casa ficou pensando: para que eu comprei isso? Quando foi que a sua esposa ouviu dizer assim: viu que eu disse que não era para comprar isso? Olha aí. Ou o esposo falou para a esposa. O que fazer? Você precisa decidir não se precipitar mais. Mesmo quando a situação é emergencial, agir com cautela, pensar, contar até 10, respirar forte, pedir conselho, refletir. Antes, pensar convém, é um conselho da Bíblia. Você precisa decidir assim. Prometa isso para você mesmo, para a sua família, para Deus. Lembre-se, lá no profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, no livro do profeta Isaías, diz assim: está escrito: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós temos essa promessa de Deus. Ele quer nos ajudar a vencer essa batalha da precipitação. A Bíblia nos apresenta um exemplo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, tratando da história da primeira multiplicação dos pães, quando nos ensina algumas lições para vencer a precipitação.
vencer a batalha contra a precipitação. E nós aprendemos nesse texto, nós não vamos ler todos os textos, nós vamos citar alguns versículos desse texto. Para vencer a batalha contra a precipitação, você precisa, em primeiro lugar, descansar, porque Jesus já viu os seus problemas. Jesus já viu antes mesmo de você. Lá nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 14, nós lemos assim: e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Olha aí, Jesus, ele já viu os seus problemas mesmo antes de você mesmo perceber. Talvez aquela multidão não percebeu que teria fome, mas Jesus já viu a necessidade dele. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 35 e versículo 37 diz assim: e abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão de língua se lhes fez, e falavam perfeitamente, e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, fez até os surdos ouvir e os mudos falar. Deus tem solução para qualquer dificuldade, até para fazer o surdo ouvir, para fazer o mudo falar. Ele enxerga os seus problemas, ele tem condições de apresentar a solução para os mesmos. Jesus, no desempenho do seu ministério aqui, ele deixou claro que ele se importa com os seus problemas, ele se importa com os doentes, ele se importa com os aflitos, ele se importa com os desamparados, com todos que tinham um grande impasse, uma grande questão, um grande desafio para ser resolvido. Ele se importa com seus problemas. Veja, por exemplo, lá na festa do casamento, nas bodas de Caná, registrado em João capítulo 2, versículo de 1 a 12, nós vemos ali que Jesus resolveu o problema daquela festa. Qual era o impasse? Versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Um impasse foi criado, um problema foi criado, mas ninguém precisa se precipitar, porque Jesus tem a solução. O versículo 9 diz assim: quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. É verdade, ele chama o noivo e diz assim: como é que você deixa para o final da festa o melhor vinho? Porque o vinho que Jesus havia transformado da água ao vinho era o vinho melhor do que estava sendo servido na festa. Então havia um impasse, mas Jesus é a solução. No Salmo 40, versículo 17, nós aprendemos com Davi. Diga como Davi: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Creia nessa verdade, Deus se preocupa com você. Posso ouvir um amém? Então dê um glória a Deus ao Senhor. Para vencer a batalha contra a precipitação, em segundo lugar, você precisa se lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não será a melhor. Não é porque é fácil que é a melhor. Nesse texto que fala sobre a multiplicação dos pães, no versículos 15 nós lemos assim: chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem o que comer. Ora, é uma decisão fácil. A multidão está com fome, então, Senhor, despeça mais cedo a multidão para que eles possam ir para suas aldeias e lá eles vão comprar ou encontrar o que comer. Qual era a justificativa? O lugar é deserto e já é tarde, então vá pelo caminho mais fácil, despeça a multidão. Qual era a precipitação? Mandar o povo ir embora. Era a atitude precipitada dos discípulos. Viu como é fácil se precipitar? Viu como é fácil escolher impensadamente a melhor opção, achando que pelo fato dela ser fácil, ela é a melhor? Os discípulos já estavam se precipitando novamente. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, nós vemos assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam: nós também vamos contigo. Os demais discípulos saíram e entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Por quê? Porque se precipitaram. Pedro não pescou nada porque ele saiu sem a orientação de Jesus. Quando retornaram, Jesus então lhes deu a orientação: olha, vocês foram pescar a noite toda, não pegaram nada? Agora já é de manhã cedinho, estão cansados?
mas volte lá, vá naquela direção, lá você vai pescar muito. E eles, ouvindo a palavra do Senhor, disseram: sob tua palavra, sob tua orientação, nós iremos. E eles foram e pegaram muito peixe. Puxavam a rede de tal forma que a rede chegou a se romper de tanto peixe. Pela precipitação, Pedro não pescou nada. Então esteja atento, esteja atento. Quando você se sentir cansado, a decisão precipitada geralmente é mais fácil. E ela será talvez parar. Você está cansado, então é mais fácil parar. Mas o melhor pode ser prosseguir mesmo cansado. Quando você se sentir chateado, a decisão precipitada geralmente é mais fácil, pode ser se isolar. Você está chateado, vai se isolar. Mas o melhor talvez pode ser conversar. Quando você se sentir ameaçado, a decisão precipitada geralmente pode ser querer fugir, como foi o caso de Jonas. Mas o melhor pode ser enfrentar. Quando você se sentir ofendido, a decisão precipitada geralmente é mais fácil, pode ser magoar-se. Mas o melhor pode ser procurar a pessoa e acertar a questão. Quando você se sentir traído, a decisão precipitada geralmente é mais fácil, pode ser romper o relacionamento. Mas talvez o melhor pode ser perdoar. Quando você se sentir injustiçado, a decisão precipitada geralmente é mais fácil, pode ser se vingar. Mas o melhor pode ser esperar. Respirar, contar até 10. Em terceiro lugar, para vencer a batalha contra a precipitação, você precisa saber que você é parte da solução do problema. Sim, você é parte da solução. Nessa experiência da primeira multiplicação dos pães, nos versículos 16, 17 e 18, nós aprendemos sobre isso. E lemos assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Traga e coloca aqui na minha mão. Apenas 5 pães e 2 peixes? Traga aqui e coloca na minha mão. Havia um impasse, uma pedra no caminho. As pessoas precisam tirar a pedra do caminho. Havia uma dificuldade. O que temos nas mãos? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então, traga até o Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Parece insignificante, mas Ele vai usar os 5 pães e os 2 peixinhos para alimentar a multidão. Uma outra experiência está nos versículos 39, nos versículos 43 e 44, quando narra uma experiência dramática vivida por Jesus, quando seu amigo chamado Lázaro morreu. O texto diz que Jesus chorou, mas Jesus chegou e o pessoal disse assim: Senhor, ele já está sepultado, já faz muito tempo, já cheira mal. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, ficou: Senhor, já cheira mal. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estava morto. A expressão bíblica era apenas alguém remover a pedra. Somos parte da solução. O milagre virá depois. Jesus diz: tirai a pedra. Jesus poderia remover a pedra, mas ele diz: vocês são parte da solução. Tirai a pedra. Deus quer usar você como parte da solução do seu dilema, do seu impasse, do seu problema. Ele diz: vocês vão e dá-lhes de comer. O que temos aí? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Traga aqui e coloque na minha mão. E nós vamos mudar essa situação. Você precisa entender que é parte da solução do problema. E aí você vai deixar de ser precipitado e vai se colocar nas mãos de Deus para buscar a solução. Para vencer a batalha contra a precipitação, em quarto lugar, você precisa crer que Jesus pode fazer milagres em sua vida. Jesus realiza milagres. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus ainda hoje realiza milagres. No versículo 19, onde lemos a história da multiplicação dos pães, nós lemos assim: tendo mandado as multidões se reclinarem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos às multidões. As ciências,
as técnicas, a capacidade humana, a tecnologia, tudo é importante e Deus pode usar tudo isso. Mas lembre-se, existem momentos que somente um milagre pode resolver a situação. Somente a intervenção no sobrenatural por parte de Deus pode mudar a situação. É nesse momento que eu preciso estar aberto e crer e pedir socorro e pedir pelo sobrenatural. Creia, milagres acontecem ainda hoje. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga: eu creio. Paulo nos dá o testemunho sobre como a graça do Senhor sobre nós é suficiente para enfrentar os grandes dilemas, impasses e problemas que a vida nos apresenta. Ele diz assim em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus opera milagre, transformando o fraco em forte. Aquele que estava fraco se torna forte em Cristo Jesus. Com Jesus é sempre cedo para desistir. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. E por fim, para vencer a batalha contra a precipitação, você precisa, em quinto lugar, esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Os versículos 20 e 21 do texto que fala sobre a primeira multiplicação dos pães diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram-se 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma multidão. Meu querido, receba esta promessa. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu sei que pode haver formas aparentemente mais fáceis de solucionar impasses na sua vida. Todavia, elas não são as melhores opções. Creia realmente que para vencer a batalha contra a precipitação, você precisa entender hoje de uma vez por todas que, em primeiro lugar, Jesus se preocupa com seus problemas. Em segundo lugar, a decisão mais fácil necessariamente não será a melhor decisão. Em terceiro lugar, você faz parte da solução dos problemas, você é parte da solução. Em quarto lugar, Jesus tem poder para fazer milagres na sua vida, ainda hoje em pleno século 21. E em quinto lugar, Jesus supre as suas necessidades abundantemente. Cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados pelo poder de Deus. Eu realmente creio que estas verdades divinas podem mudar a sua vida a partir de hoje e colocar em ordem toda essa bagunça que a precipitação porventura tenha ocasionado na sua vida. Cristãos, servos de Deus, em todo o mundo têm agido de maneira precipitada porque têm esquecido esses conselhos bíblicos. Mas olha, esse caminho para vencer esta batalha contra a precipitação, eles funcionam mesmo. Creia nisso. Pare de tentar com ideias e soluções humanas e paliativas que só têm trazido dor, tristeza, decepção e talvez até mais problemas e protelando a solução definitiva das questões da sua vida. Você hoje deseja de fato colocar sua vida nas mãos do Senhor e descansar e crer que Ele age em seu favor e parar de agir precipitadamente? João capítulo 4, versículos 13 e 14 diz assim: disse-lhe Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem confia em Jesus e entrega a vida em Jesus tem uma solução definitiva para todos os impasses da sua vida, porque estará com Jesus no coração
e a verdade espiritual se tornará clara diante de seus olhos e a melhor decisão será tomada por sua vida. Você será abençoado, feliz e vitorioso. Que Deus assim nos abençoe. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque eu sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por nos ensinar o caminho para vencer a batalha contra a precipitação. Muito obrigado porque exemplos de homens e mulheres da história bíblica que apanharam por decidir precipitadamente e aprenderam a lição e mudaram, nos faz, ó Pai, acreditar que dá tempo ainda de solucionar. Dá tempo ainda de vencer os impasses da vida. Dá tempo ainda de entregar toda a vida ao cuidado do Senhor. Que esta vida que ora comigo agora possa decidir assim: meu Deus, eu reconheço que tenho dado cabeçadas na minha vida, mas agora é hora de entregar tudo nas tuas mãos. Vem me socorrer, vem me ajudar, dirige a minha vida, dá rumo ao meu viver. Eu entrego a minha vida a Jesus. Em nome dele é que oramos hoje e sempre. Amém. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. E continue conosco lá na página do Instagram da nossa live de oração. Que Deus te abençoe.